Fala, meus queridos, Paulo Gentil na área, e hoje o recado é para a turma que faz exercício isolado para peito, sabe? Aquele negócio de ênfase, de foco, até isso eu vou tratar hoje, a mesma questão da ênfase, né? O isolamento, a ênfase, sabe? Por exemplo, a turma que faz o crucifixo, né? Crucifixo é um exercício que supostamente isola o peitoral, ou até mesmo dá ênfase. Hoje, eu já vou dar o spoiler e eu vou te mostrar que isso não existe. E eu vou fazer isso, como sempre, baseado em informações científicas. Isso vai surpreender porque provavelmente é algo que ou você fala, ou você faz, ou pessoas em volta de você, na maioria, falam e fazem. Vai ser um negócio tão chocante que quando terminar o vídeo você certamente vai querer aprender mais, né? Eu não estou dizendo que o vídeo vai ser incompleto. Você vai assistir até o final, o vídeo vai esclarecer tudo. Tudo que você precisa saber sobre isso. Só que você vai olhar e vai pensar, caramba, eu quero continuar aprendendo, né, de maneira mais aprofundada, porque isso é chocante. Imagina eu aprender mais sobre isso. É por isso que eu já vou adiantar e vou falar para você assinar o Nerdflix, que é o maior streaming do mundo. É o maior streaming do mundo, da nossa área, onde você encontra aí mais de 300 aulas. Você paga R$ 34,90 por mês e tem acesso ilimitado a esse conteúdo. Você pode assistir, né, enquanto está viajando, ouvir treinando, baixar para assistir offline, bloquear e, ver, e ouvir apenas o áudio. Lá, você já vai navegar procurando, por exemplo, né, quando terminar o vídeo, tá? Se quiser também fazer agora, não tem problema. Aulas sobre exercícios de membros superiores, tá? Essas aulas, são 2 aulas. Aí você vai procurar também, você vai jogar no mecanismo de busca lá, estou mostrando no aplicativo, sobre peitoral. Essa aula é matadora. Aula sobre peitoral e, óbvio, né, como vai complementar o tema, você também vai procurar as aulas sobre ombro, né? A aula que eu falo de ombro e deltoide. Cara, é muito foda. Eu te garanto, até porque, né, eu posso dizer isso aqui, que se você não gostar é só você cancelar, não tem fidelidade, não tem nada disso, não tem nenhuma pegadinha não, tá bom? Então vamos nessa para aprender mais. E olha, aproveito para dizer que é muito importante para você mostrar que valoriza a ciência, mostrar que você valoriza quem respeita a sua inteligência, você deixar o seu like no vídeo e você colocar para seguir o canal. Também é bacana você ativar as notificações, que você vai ser informado de tudo que eu posto por aqui. Segue a vinheta e vamos nessa! Vamos lá, pessoal. Olha, como eu tenho certeza que vocês vão assinar o Nerdflix, né, eu esqueci de falar de mais uma aula que vai ser muito importante, que é a aula que eu falo sobre ativação muscular. São várias aulas, né, mas tem uma que eu estou destacando aí, que ela é uma aula muito importante porque ela já dá uma visão geral, dá um panorama do tema. Tudo vai ficar mais claro porque hoje eu vou falar também de ativação. Então vamos começar do começo. Eu quero que vocês observem essa foto aí, mostrando os 2 músculos que a gente vai destacar hoje, que são o peitoral maior e o deltoide. Você vai perceber aí, né, esse desenho do peitoral, que ele está aqui, né, originado na superfície anterior medial da sua clavícula, né? Você vai ver ele começando aqui, você vai ver também ele nessa superfície anterior do externo, né, nas cartilagens costais da primeira sexta costela, e você vai ver também uma parte na bainha do reto do músculo do abdômen. Então você vai ver o peitoral, né, fazendo mais ou menos isso aqui no seu começo, né? Ele começa disso aqui. E aí você vai ver que ele vai se inserir aqui no seu úmero. Então o desenho deixa isso até clarinho, né? Ele vai se inserir aqui no seu úmero, né? Que seria aqui na crista do tubérculo maior do úmero. Beleza. Agora a gente vem para o deltoide. O deltoide, né, ele tem as 3 porções, aí você vai ver ele, por exemplo, né, que ele tem uma parte que começa aqui atrás, né, nessa parte da sua escápula, na espinha da escápula, você vai ver uma parte aqui no acrômio, esse ossinho proeminente, e você vai ver uma parte aqui que fica também na clavícula. Então o deltoide, ele tá aqui. Quando você vê esse músculo nessa posição, né, na posição anatômica, de repente você acha eles uns carinhas bem diferentes, né, o peitoral fazendo isso e o deltoide fazendo isso. Agora olha ele na posição do crucifixo. Aí você já vai assim, Paulo, mas na posição do crucifixo já ficou meio bagunçado, né? Porque quando eu tô nessa posição, o que acontece? Eu mostrei para vocês o peitoral. Ele faz isso aqui. E o meu deltoide?
esse feixe faz isso aqui. Então, na verdade, todos eles estão fazendo isso aqui e, consequentemente, vão me ajudar nessa adução horizontal. Então, percebe que interessante que é você visualizar as coisas, entender direitinho, porque assim, só imaginando isso, a gente já poderia terminar a conversa aqui e dizer, pô, não tem como isolar o peitoral. Porque sempre que eu fizer os movimentos clássicos de peitoral, né, que envolvem a adução horizontal, esses músculos estão realmente trabalhando juntos. Eles estão trabalhando juntos, então não dá para isolar o meu peitoral, porque tem vários músculos que vão auxiliar ele, e o deltoide, por exemplo, nunca vai largar o osso, tá? Isso aí eu falo com mais detalhe, como eu avisei, né? Por isso é importante você assinar essa aula do Nerdflix, que eu falo muito da anatomia, que você vai conferir aula sobre peitoral, que aí eu falo de toda a anatomia do peitoral, e eu dou continuidade falando sobre ombro e deltoides, tá bom? E aí o que me incomoda, pessoal? Me incomoda é que se eu mostrar uma figura, falar de origem e inserção, né, que é uma coisa que a gente aprende no começo da faculdade de educação física. Eu mesmo, quando eu fiz a universidade lá na década de 90, a gente fazia anatomia no primeiro semestre. Então, quando você olha o músculo ali, o movimento, a origem e inserção, você já olha e fala assim, cara, acabou. Né? Não dá para isolar o peitoral. Só que o que vai acontecer? Pô, você vai ver gente falando isso na pós-graduação. Gente com mestrado e doutorado, sabe? Sem saber o conhecimento básico da graduação, está ensinando pós. É por isso que eu criei minha própria pós-graduação, tá? Se você é formado em educação física e não sabia disso, olha na descrição. Tem minha própria pós-graduação, que aí é um negócio que é outro nível. É outro nível. Tanto que é uma pós-graduação em prescrição de exercício, que a gente ensina a prescrever exercício de maneira cientificamente embasada. Então, galera, vamos nessa e vamos olhar estudos. Existem estudos que verificaram a possibilidade de haver uma ênfase ou até mesmo, né, um isolamento do peitoral durante um exercício, como, por exemplo, o exercício clássico de isolamento, que seria aí o crucifixo. Então vamos falar de estudos, tá? E como eu já disse, vou falar sobre ativação. Ativação, para isso é o que importa, porque a ativação vai me dizer se o músculo está sendo usado ou não durante um determinado exercício. Depois vocês conferem a aula para saber as limitações do método, mas hoje eu vou mostrar ela como utilitário para esse ponto. Mas resumidamente, né, a eletromiografia ela diz o quê? A energia que passa embaixo dos eletrodos medidas em volts durante um movimento, durante uma contração, durante alguma coisa. Então, né, o que ela vai te dar? Uma voltagem. Só que essa voltagem, ela não vai te dizer muita coisa. Por quê? Eu captei tantos volts aqui. Cara, isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Por que eu não sei? Porque, por exemplo, essa voltagem, ela vai ter influência não apenas do que está acontecendo no músculo, mas na sua capacidade de condução de impulso, no seu percentual de gordura, no posicionamento, no tipo de fibra muscular. Então, por exemplo, eu não posso comparar a voltagem do deltoide com a voltagem do peitoral, porque são músculos diferentes, em posições diferentes, com pele, com camadas de gordura diferentes, com camadas de pele diferentes, com profundidade diferente, tipo de fibra diferente. Então, na verdade, para eu falar em eletromiografia, eu tenho que criar uma referência. E a isso a gente chama de normalização. Por isso que você vai ver muitas pessoas falando em eletromiografia, né, em ativação em porcentagem. Por quê? Porque o quanto você tem de energia em relação a uma referência. E normalmente essa referência é feita com uma ação isométrica máxima, numa posição encurtada. Então, por exemplo, eu quero saber quanto o meu peitoral trabalha. Eu quero saber qual a energia dele em relação a uma ação máxima encurtada de peitoral. Eu quero saber quanto meu deltoide anterior é ativado. Eu vou calcular a energia dele em volts em relação a uma ação isométrica máxima encurtada. Então, por exemplo, eu boto lá, né, o ombro flexionado a 90 graus, faço uma ação isométrica máxima e pego a voltagem. Digo, olha, essa voltagem é X. Então eu faço uma referência em relação a essa voltagem. Então eu vou dizer, é tantos por cento. Mas é tantos por cento em relação a uma coisa. Entende? Agora, olha como é que as coisas são bacanas, a gente ir aprendendo, né? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque isso é o que vai começar a nossa história. Vai começar a nossa história para responder se é possível isolar ou dar ênfase no peitoral, por exemplo, quando você faz um crucifixo. E aí eu vou trazer um estudo, que é um estudo de pesquisadores noruegueses que envolveu 29 pessoas. E olha, eram homens e mulheres treinados e destreinados. Primeiro, o que eles fizeram? Os testes de referência, que são os testes de normalização. E como eu falei, isso foi feito
do jeito clássico. É uma ação isométrica máxima, então máximo de força numa isometria numa posição encurtada. Então eu vejo quanto meu peitoral tem de energia eu fazendo uma isometria máxima, eu vejo quanto meu deltoide tem. Beleza, eles fizeram isso no deltoide anterior, né? Põe os eletrodos no deltoide anterior, no peitoral e faz esse teste. Então vai me acompanhando aqui, né? Eles fizeram esse teste com uma ação isométrica máxima. Então a partir de agora eu vou dizer qual é o trabalho do peitoral em relação a uma ação isométrica encurtada quando eu faço crucifixo. Qual é a ação do deltoide em relação a uma ação isométrica isolada encurtada quando eu faço crucifixo. No caso, né, aqui, qual foi o exercício? Eles botaram as pessoas para fazerem crucifixo, que poderia ser com halteres ou poderia ser com um elástico, com 10 repetições e metade da carga que eles dariam conta. Então vamos supor, se você consegue fazer 10 repetições com 40 quilos, eu vou posicionar os eletrodos, você vai fazer 10 repetições com 20. Então, percebe, né, quanto o seu deltoide é ativado num crucifixo leve, com metade da carga que você dá conta, em relação a você fazer uma elevação frontal máxima. Quanto o seu peitoral é ativado no crucifixo leve em relação a você fazer uma ação isométrica máxima. E aí é por isso que eu falo, né, cara, tudo se encaixa. Você tem que aprender sobre ativação, né, que eu falo sobre atividade de eletromiografia. Mas o que eu quero que vocês enlouqueçam agora? Com resultado. Gente, olha só esse resultado. Você tá vendo aí, pectoralis major, né, a bolinha preta é quando faz o crucifixo com elástico, a bolinha branca é quando faz o crucifixo com halteres, e você tá vendo o deltoides anterior. Gente, presta atenção nisso aí. Independente do tipo de crucifixo, se você faz com elástico, se você faz com dumbbells, o que está acontecendo? Em relação a você fazer uma ação isométrica máxima específica ali para o peitoral, você tem uma ativação quando você faz um crucifixo submáximo que mal vai chegar ali nos seus 60%. Agora, olha o deltoide anterior. Mesmo um crucifixo leve, com metade da carga que você dá conta, ele chega a ativar, ele chega a produzir o mesmo sinal eletromiográfico com uma elevação lateral máxima. Então presta atenção nisso. Um crucifixo meia boca, ele vai ser aí equivalente a uma elevação lateral máxima, no ponto mais encurtado com uma ação isométrica. Velho, as implicações disso são absurdas. São absurdas, entende, gente? Porque, né, você que estuda na área aí, você que é estudante, é profissional dessa área, não pode ficar de fora do Nerdflix, porque, olha, gente, esse estudo não é novo. Esse estudo é de 2018, né? De repente se alguém vai falar, não, Paulo, eu já tinha ideia, né? Porque também eu nem assinava o Nerdflix, mas eu já li o seu livro de hipertrofia, e desde a primeira edição de 2005 você fala isso. Sim, né? Eu falo isso, mas infelizmente parece, não sei, a galera não estuda, se baseia em mitos. Então, olha as implicações disso, pessoal. Olha só, por exemplo, você faz um supino. Aí quando você faz um supino, cara, o seu deltoide já tá ali sendo detonado, até porque ele é bem alongado e tudo. E aí depois do supino você faz uma elevação frontal. Pior ainda, né? Você acha que tá conseguindo isolar o peito, aí você faz um treino de peito, e outro dia você volta pra academia para treinar ombro. Sabe qual é o resultado disso? Que você está levando uma dose exagerada, tanto para o músculo quanto para as estruturas articulares, e aí ou você pode entrar em overtraining, ou você pode se predispor a mais lesões. Por isso que eu falo, cara, não para por aqui, né? Por exemplo, isso vai desencadear em como você vai dividir seu treino. Aí eu tenho lá uma aula de divisão de treino. O que as pessoas estão fazendo? Estão dividindo os treinos tudo errado. Porque acha que está isolando o músculo, mas na verdade tem outros trabalhando, aí ou o músculo recebe dose de mais ou ele descansa de menos. E aí, deixa eu explicar outra coisa, né? Sobre isso que eu falo do problema do excesso. Você vai entrar, né, também, depois para explorar mais esse tema, nessa aula do Nerdflix, em que eu falo sobre dose de treino, tá? Você vai conferir. Porque o que acontece? Dose não é quanto mais, melhor. A dose se comporta mais ou menos dessa forma, como uma parábola. Então você tem aqui, né, seria a dose de treino e você teria o seu resultado. Tá bom? Então o que acontece, pessoal? Óbvio que, dependendo da dose, quando eu falo dessa combinação de intensidade e volume, né? Seria a dose de estímulo, você vai aumentando. Só que quando chega aqui,
que é o que a gente chama de dose ótima, que eu explico direitinho na aula que eu falei para vocês, qual é a dose, né, para cada músculo, para cada tipo de treino e tal. Aí, quando você chega nessa dose, é porque você está trazendo aí o máximo de anabolismo, né, com o mínimo de catabolismo. Só que, por exemplo, imagina que você estudou lá na aula do Nerdflix e você deu a dose ótima para o seu peitoral. Só que você ignora que quando você dá a dose ótima para o peitoral, você também deu a dose ótima para o deltoide. Porque você acha que num crucifixo, num supino, você está trabalhando o peito sem trabalhar o deltoide. Aí o que você faz? Você vai lá e faz um treino específico para deltoide. Então o que você acontece? Você aumenta a dose e começa a jogar o seu ombro para cá, para o overtraining. Então você começa a ter resultados piores porque você pecou pelo excesso. Então, o conhecimento, pessoal, ele se encaixa todo. Tipo, você tem que saber que músculo está trabalhando, o que cada exercício faz, qual é a dose, como separar. Aí vem a galera e fala assim, você sabia, por exemplo, que as articulações que mais se lesionam em homens são, por exemplo, cotovelo e ombro? Ombro, cara, marombeiro que tem ombro inteiro é raro. Aí os caras vêm, não, Paulo, eu faço assim, peito num dia, aí faço desenvolvimento, ombro no outro. Pô, por que meu ombro é lesionado? Ah, porque você merece, sacana. Você mereceu, você correu atrás, ficou treinando essa porcaria sem descansar. Então, meus queridos, entende, né? Eu não sei se você pode deixar no comentário se você não é vergonha dizer que cometi esse erro. Porque a gente é. Vergonha depois de saber a verdade, a gente se recusar a ver, né? Isso aí é que é um problema. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender isso. Não se esqueçam, né? De repente eu falei tanto aqui, né, sobre Nerdflix, sobre aula, mas você não é da área, você quer ajudar o meu trabalho, você pode se tornar membro do meu canal também, tá? Eu vou dar prioridade a você na hora que eu for responder suas dúvidas e também vou te dar acesso a conteúdo exclusivo. Agora, se é estudante ou profissional da área, velho, olha aí, em poucos minutos olha o tanto de coisa que a gente aprende. Imagina com mais de 300 aulas, né? E aí, se você já é formado, ainda tem a minha pós-graduação. Então vamos nessa. Conhecimento é o melhor investimento. Se você fazia isso, pode comentar e compartilha esse vídeo. Porque tem muita gente que não sabe disso. Na verdade, tem mais gente que não sabe do que sabe. Até a próxima!